Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar aí umas ferramentas a mais para vocês, apresentar o Boolean, o Separate e também o Blend aqui. Então vamos lá, primeiro vou construir aqui dois sólidos rapidamente. Vou construir um cubo aqui, não necessariamente cubo, mas no formato, né? Vamos lá. Não, nem vou colocar medidas, não. Eu vou fazer ele direto aqui mesmo. Fazer ele aqui, tirar ele pra cá. Pronto. Vou dar um OK. Reparem aqui que as medidas ficaram menos 1100 até 1100, né? Isso porque está em milímetros e a simulação aqui, quando eu iniciei ela tá de 10 a 20 MHz. Então, 20 MHz, o comprimento de onda aí é bem grande. Então, a gente vai precisar aí de um sólido bem grande, né? Eu vou deixar PEC aqui mesmo. Vamos dar um OK. Pronto, tá aqui o nosso sólido. Agora eu vou construir um cilindro. Esse cilindro, eu vou colocar ele aqui mais ou menos no centro mesmo. E vou deixar ele menor que que esse cubo aí. Só que ele eu vou fazer o seguinte. Ele tá aqui de... Nossa, tá um valor gigante aqui. Ele vai ser de até 10.000 e vai ser de menos 10.000 até lá. Vamos ver se ele vai chegar a sair. Pronto, saiu. Então vamos dar um OK aqui, certo? Que a gente pode ver que os dois sólidos estão aí ocupando o mesmo espaço, né? Vamos aqui nos componentes. Vamos reparar que tem os dois sólidos estão aqui, né? E eles estão inteiros. O que aconteceria então se eu modificasse o material de um desses sólidos, por exemplo, do meu cilindro? Vamos apertar aqui com o botão direito e vir aqui em Change Material. Vamos modificar então o material de PEC, vamos colocar vácuo. Vamos dar... Opa, apertei cancel sem querer. Mudar aqui. Vácuo. Vamos dar um OK. Percebam que ele mudou para vácuo. Porém, quando a gente seleciona aqui a nossa caixa, ela ainda está completamente formada. Ela está cheia ainda, né? Ela está toda preenchida. Ou seja, a gente tem aqui dois corpos literalmente ocupando o mesmo espaço. Obviamente, não é isso que a gente deseja, né? Para isso, a gente tem algumas ferramentas aqui, no caso, que vão nos ajudar dentro de Boolean. Vamos lá, então. A gente tem 4 ferramentas principais aqui. Adicionar, subtrair, fazer a interseção e inserir uma no outro. A única que vai gerar aqui, vão continuar dois sólidos para gente, é o inserir. Todas essas 3 só vai sobrar um sólido. Vamos ver então como é que funciona. Eu posso então adicionar o sólido 1 ao sólido 2. É só dar um Enter aqui. Porém, eles têm materiais diferentes. Então, o que o programa vai fazer é selecionar o material do primeiro para que esse seja o definitivo. Vamos clicar em Enter aqui. Percebam que os dois se tornaram aí o mesmo material. Porém, é um sólido só agora, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z aqui no programa funciona, né? Ele voltou ao ponto inicial. A outra ferramenta, então, que a gente pode utilizar é subtração. Subtração, que o nome já diz, ele vai subtrair um sólido do outro. Vamos testar, então, subtrair o sólido 1, né? Do sólido 1, a gente vai subtrair o sólido 2. O que a gente espera, então? Que vai manter o sólido 1, porém, no lugar onde tinha sólido 2, não vai mais existir nada. Vamos dar um Enter. Exatamente isso que aconteceu. Ele subtraiu aquela parte ali da nossa caixa aqui, certo? Ou seja, vou dar um Ctrl Z novamente. Se a gente fizer na ordem contrária, vamos primeiro selecionar o sólido 2 e depois, e depois subtrair a nossa caixa aqui. Ele vai dar um resultado diferente, né? O que vai sobrar é o nosso sólido 2, apenas ele.
Bem, essa é a subtração. O nosso terceira ferramenta aqui é a interseção. Bem, a interseção só vai sobrar o que existe de fato de interseção. Então, se a gente fizer a interseção do sólido 2 com o sólido 1, vai sobrar isso que tinha de interseção mesmo. Reparem, então, que ela não depende da ordem que você fizer. Você pode selecionar qualquer um dos dois aqui. A ordem tanto faz. O último é o único que vai manter os dois sólidos, inserir, né? Como é que ele funciona? Ele vai funcionar basicamente igual o subtract, porém ele vai manter o outro sólido. Vamos ver então como é que isso funciona. Vamos pegar o sólido 1 e vamos inserir o sólido 2 nele. Vamos dar um Enter. Então percebam, a gente está ainda com os dois sólidos, porém o sólido 1 já não está mais preenchido, onde o sólido 2 passa. Essa ferramenta é bem útil. Então, deem uma praticada que vocês vão utilizar bastante. Vou dar um Ctrl Z novamente. Se a gente fizer na ordem contrária, a resposta obviamente tem que ser contrária, né? Opa, foi mal. Vamos então inserir agora a caixa no nosso cilindro. Percebemos então aqui que o nosso cilindro ficou partido em dois. Bem, essas são aí as nossas 4 funções aí booleanas, né? Se vocês separarem bem aqui, não precisa nem reparar muito bem, né? Mas o nosso sólido 2, ele se separa de fato, são dois sólidos diferentes agora. Porém, a gente só tem uma representação aqui, o sólido 2. Como é que a gente faz então, se a gente quiser mexer só com um desses sólidos aqui, só com esse ou só com esse? A gente pode então separar esses sólidos. A gente pode vir com o sólido 2 selecionado em Shape Tools e a gente pode separar aqui os nossos sólidos. Reparem então que ele criou um outro sólido, cada um aqui da sua forma. Bem, também é uma ferramenta bem útil aí pra gente. Outra ferramenta que eu queria apresentar aqui para vocês é o Blend. Vamos ver como é que funciona o Blend. O Blend a gente vai pegar aqui uma esquina aqui, né, uma borda de um sólido, por exemplo, vamos pegar aqui do cubo, vamos selecionar essa borda. Como é que a gente seleciona? Em Pick Edge, ou simplesmente digitando E no teclado. Então vamos selecionar essa borda daqui. Reparem que ela ficou selecionada, só que a gente não quer que ela fique assim 90 graus, esse sólido, de uma face para outra. Então a gente tem essa ferramenta aqui, o Blend. A gente pode fazer isso de duas formas, né? A gente pode fazer ela suave, né? Ou seja, ela em forma circular, ou chanfrada, né? De forma reta mesmo. Vamos fazer primeiro o Blend. O Blend, então, a gente tem que selecionar um raio. Como a gente está utilizando medidas muito grandes aqui, eu vou colocar 1000 aqui de raio. Vamos ver. Então, perceba que no Preview a gente já tem aqui a forma, mais ou menos como ele vai ficar. Se a gente alterar esse raio aqui, colocar 1000 e 1500, por exemplo, ele já vai ficar bem maior, né? Então, vamos deixar 1000. Preview, um OK. Então, o que ele fez lá foi basicamente fazer com que fique suave aqui, né? Entre uma face e outra. Só que a gente pode fazer isso também sem ser suave, de forma a formar um chanfre, né? Vamos selecionar, então, essa borda, clicando a tecla de atalho E. Aqui a gente seleciona, então, essa borda. Vamos vir em Blend e Chamfer Edges. Então, aqui a gente vai ter duas coisas para selecionar, né? A gente pode colocar aqui a largura dele. Vamos colocar aqui 500, por exemplo. E o ângulo. Esse ângulo vamos deixar 45 graus mesmo, só para vê-la. Mas a gente pode modificá-lo também, colocar aqui 20 graus, ele vai ficar bem mais curtinho. A gente vai inverter, ele vai inverter justamente... Desculpa, não. Aqui a gente pode inverter, colocar mais graus, colocar 80 graus. A gente vai ver que ele vai vir cá para baixo. Vamos deixar aqui 50 graus, né? E vamos dar um OK. Bem, basicamente é isso.
Então, o que a gente tem, a gente pode reparar aqui a diferença entre os dois. Bem, isso que eu queria mostrar aqui nessas aulas. Pratiquem, porque se vocês precisarem utilizar, com certeza, vocês vão precisar utilizar esse tipo de ferramenta e vocês vão estar aí aptos a isso. Acho que é isso. Até a próxima aula, então.